Ciência dos materiais, capítulo 7. Nós vamos falar sobre deformação em plástico em material policristalino e mecanismo de aumento de resistência. Bom, primeira coisa que nós temos aqui, né, são linhas de escorregamentos na superfície de uma amostra policristalina, que são essas linhas, né, dá para vocês verem aí, N linhas. Observe que foi a direção, né, que teve um esforço e teve uma deformação. E aqui a gente repete do primeiro vídeo, né, que é uma fotomicrografia, né, de grãos que são equiaxiais, né, eles têm características parecidas, tamanho, etc. e tal. E aqui, depois de um processo de estiramento, de fazer a latinha de refrigerante da Pepsi, eles ficam mais alongados, né, eles pegam uma direção preferencial aí de acordo com a deformação plástica, né, do esforço que foi submetido. Então, falando um pouquinho sobre o aumento de resistência, primeira coisa a gente vai falar sobre o tamanho de grão. Ele atua principalmente porque quanto mais grãos nós tivermos, eles vão ter orientações diferentes, né? E toda hora vai ter que mudar esse mecanismo de direção. Então vai aumentar essa resistência. Ele vai ter mais contorno de grãos, né? É uma coisa importante também. E a falta de ordem, né, gera uma descontinuidade dos planos de escorregamento. Bom, essa aqui é a tensão calculada pela equação de Hall-Pettit. Observe que o diâmetro ele é elevado a menos meio, ou seja, o diâmetro aqui, essa função 1 sobre raiz de D, né? Então, quanto menor o tamanho de grão, né, maior a capacidade de tensão. Vê que o limite de escoamento ele vai subindo. Olha que interessante. Observe que isso aqui é inversamente proporcional, né, gente? Beleza? Quanto menor, melhor, né? Aqui é uma amostra, né, de cobre, zinco, latão, né? Então, outro mecanismo também é por solução sólida, né? Os materiais de alta pureza, eles normalmente têm uma resistência menor, né? O ouro puro, AU, ele sozinho, se ele não tiver nenhum elemento contigo, ele é muito maleável, muito macio, né? O alumínio também, o alumínio praticamente puro, acho que só latinha de alumínio, ele não usa para efeito estrutural, porque ele é muito dúctil, a tensão de escoamento dele é muito baixa. Aqui a gente tem um exemplo de teor de níquel, né, no cobre. Então quer dizer o seguinte, olha que interessante, quanto mais eu aumento esse teor de níquel, maior a gente vai tendo o aumento do limite de resistência à tração. O limite de escoamento também tem esse comportamento, né? Só que o alongamento, olha que interessante, a ductilidade tende a diminuir. Mais ou menos é proporcional, tá? Aliás, inversamente proporcional. Quando eu aumento a resistência mecânica da minha estrutura, a minha ductilidade ou a capacidade de alongamento e fazer fios tende a diminuir. Aqui que é o comportamento, né? Quando o átomo ele é menor, ele vai gerar, né, uma tensão trativa no sistema, tá aqui. E quando ele é maior, uma tração, um sistema de tração, um sistema de compressão. Na parte de encruamento, o que vai ser um encruamento, gente? Ele é basicamente um trabalho a frio. A gente usa muito encruamento quando nós vamos... Tem o trem de pouso. Vamos supor que você quer aumentar a resistência superficial da estrutura, né? A peça está pronta. Um dia eu vi lá em Arcos também uma roda de caminhão. O cara vem na roda de caminhão e pega um jato de granalha, que é um monte como se fosse uma areinha, né? E vai bombeando, pulverizando em relação à estrutura, e ela vai ficando, ela vai induzindo uma tensão de compressão na superfície. Tá? Então, é um trabalho a frio, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho, ele melhora, né, as características dimensionais da nossa estrutura também, que é uma vantagem.
Então, assim, uma chapa de aço no final, que nós vamos ver um filmezinho. No último passo dela, normalmente é um passo a frio dimensional, só para controlar aquelas estruturas e dar uma tensão de compressão na superfície. Aqui a gente vê a porcentagem, né, de trabalho a frio em relação ao limite de escoamento. Observe que aqui já é muito, né, 60%, 70% de trabalho a frio. Mas você observa que a gente sai aí de 160 para mais ou menos mais de 300, né, no cobre. E acontece aí tanto também no limite de tração. E novamente na parte de ductilidade a gente tem uma diminuição, né, com esse trabalho a frio, tá bom? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês.